Então, como o Cefras é um serviço franciscano, e os franciscanos têm uma maneira de olhar o mundo, olhar as pessoas, olhar tudo o que os cerca, então, como o tema que é também pertinente aos franciscanos, vou falar um pouquinho dessa maneira de ver o mundo. E para falar dessa maneira de ver o mundo, a cosmovisão franciscana, em relação à natureza, em relação à ecologia, vamos lembrar um pouquinho de Francisco de Assis, um homem que viveu intensamente. E quando alguém vive intensamente, o seu exemplo de vida serve a todas as pessoas, independente da sua religião, ou independente da sua crença ou não crença. E ele começa a perceber, tem um outro olhar para o mundo, que é fora desse mundo da nobreza, onde que as pessoas valiam pelo seu dinheiro ou por título que ela tinha, e começa a encontrar com pessoas que viviam fora desse mundo, que eram os camponeses, as pessoas pobres, especialmente um tipo de pessoa que era totalmente excluída dessa sociedade, que eram os leprosos, as pessoas que tinham a hanseníase que nós conhecemos hoje. Ele começa a perceber que além do título, além das posses das pessoas, existe um humano. E o que marca essa visão franciscana é que o outro é irmão, ele é meu próximo. E isso ele leva muito a sério, essa questão radical. E para entendermos essa relação com criaturas, é bom identificar isso, quando Francisco vê a essência da pessoa, vê o que a pessoa, o que ela é. Então toda pessoa carrega em si dignidade, o humano tem que ser respeitado, tem que ser acolhido, tem que ser cuidado. E a partir dessa relação que ele tem com as pessoas, de cuidado, de acolhimento, de ver o outro como um ser humano mesmo, com todas as suas qualidades e defeitos, acolher, ele não para isso aí. Tudo que estava na sua volta, ele também tinha essa mesma relação. Porque todos são criaturas, inclusive os animais. Então, essa mesma dignidade, esse mesmo respeito que o humano merecia, ele também via nos animais. Na época ele foi considerado um louco, né? Todo vinho, ainda mais com essa maneira de olhar o mundo, chamar os animais de irmãos. E disso tem uma consequência quando você olha o outro como próximo, ou você olha os animais como irmão também. Qual a consequência disso? Que não existe senhor, não existe relação de domínio. Se todos estamos na mesma condição, no mesmo patamar, não existe posse. Ninguém é mais que ninguém. Todos estão na mesma relação de irmandade. E dessa relação com o próximo, com o homem, com os animais, também vem a relação com todos os seres que permeiam a natureza. Então não é só os animais vivos. Todas as criaturas, tudo que existe na Terra, também é irmão, é irmã. Francisco, por exemplo, quando alguém precisava colher alguma madeira e precisava cortar uma árvore, ele pedia a seus irmãos que não cortassem a raiz, porque ali havia a possibilidade da raiz brotar. Então, a vida acima de tudo, deixar as coisas viverem, porque as coisas têm valor em si mesmo. As coisas têm a sua dignidade. A natureza tem. E dessa mesma... assim, a gente pode entender a relação que também Francisco tinha como água. Então ele compõe no final da sua vida, que ele chama o Cântico das Criaturas, onde ele louva todos esses seres. Ele bendiz a Deus por ter criado o fogo, por ter criado o sol, a lua, uma relação de veneração a todas as coisas que estão no mundo. E essa mesma relação está com a água, que ele chama também a água de irmã. A água também tem esse valor, porque até parece bobeira a gente falar isso, né? Que a água é essencial, mas muitas vezes a gente não tem esse valor da água como também portadora dignidade, com toda a sua beleza, com toda
essa servidão que a água tem para todos os seres, que não é só para o homem. Tudo na terra, muitas coisas na terra, as plantas, dependem da água. Isso tem a consequência para o mundo de hoje, porque rompem muitas vezes com a visão utilitarista que nós temos. Ou seja, vezes muitas correntes científicas foi vista como o quê? O homem como portador de domínio, o homem domina a natureza. Então, muitos até filósofos, cientistas, chegaram a essa convicção que a natureza precisava ser torturada para entregar os seus segredos. Ela precisava ser dominada para que o homem alcançasse esse conhecimento. E muitas vezes a ciência até hoje se baseia nisso, né? O homem, o sujeito, e a natureza, objeto. O objeto de estudo, o objeto que eu posso manipular, fazer o que quiser para servir o homem. E dentro da visão franciscana não existe isso, né? Não existe essa visão utilitarista, porque todos os seres estão no mesmo patamar, é uma relação de interdependência, nós dependemos da natureza, um ser depende um do outro para que haja sempre essa vida.